Olá pessoal, eu sou a Magnólia Rosa, sou terapeuta integrativa e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, o Ho'oponopono. Você já ouviu falar de uma técnica que promete curar emoções, resolver conflitos e transformar a vida das pessoas com apenas 4 frases? Pois essa prática existe e teve origem em uma tradição milenar havaiana. Nesse vídeo, eu quero trazer para vocês as origens do Ho'oponopono, como ele era praticado lá nos primórdios e como se transformou nessa prática individual que conhecemos hoje. Eu acredito que isso vai te ajudar a compreender a filosofia runa que há por trás dessa prática tão divulgada hoje em dia. A palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro, ou acertar o processo, ou acertar o passo. Pois bem, hoje se fala muito em conexão, que tudo está interligado, que somos todos um. Pois na antiga cultura havaiana acreditava-se que tudo estava conectado. Pessoas, natureza, espíritos ancestrais, emoções. E eles acreditavam também que os conflitos, os ressentimentos, brigas, mentiras, criavam desequilíbrios espirituais que podiam virar doenças. Por isso, quando surgia um problema dentro da família ou na comunidade, os sacerdotes locais realizavam um ritual coletivo, utilizando cânticos, orações para purificar a mente, emoções, tudo com o objetivo de promover a harmonia e a paz nas relações da comunidade. Os kahunas eram especialistas espirituais e culturais da antiga sociedade do Havaí, e eram esses sacerdotes que eram chamados para resolver os conflitos. Kahuna, além de significar sacerdote, também queria dizer especialista ou mestre em algum conhecimento. Existiam kahunas em várias áreas, como espiritualidade, navegação, agricultura, interpretação de sonhos, mas alguns kahunas eram conhecidos por liderar rituais de cura emocional. Diferente do que a gente conhece hoje, o Ho'oponopono não era uma repetição de frases, era um processo comunitário de reconciliação. Juntava-se a família e todos falavam abertamente sobre o conflito, sobre o que estava acontecendo e incomodando. O líder conduzia esse processo através de um ritual que seguia algumas etapas. Primeiro havia uma oração, depois a segunda etapa seria a discussão do problema, o reconhecimento dos erros, havia também um pedido de perdão coletivo, liberação emocional e encerrava com a reconciliação entre todos. Tudo era feito buscando a restauração da harmonia da família e da comunidade. Ocorre que, com o passar dos anos, início do século XIX, iniciou um processo complexo de declínio dos kahunas no Havaí, que foi se dando ao longo do tempo numa combinação de influências ocidentais, conversão religiosa, doenças, mudanças políticas. Os havaianos, eles tinham um sistema de leis sagradas chamado Kapu, que sustentava o papel dos kahunas. E com a morte do rei local, esse sistema foi abolido pelo sucessor e eliminando a necessidade do ritual de muitos kahunas. Posteriormente, houve uma proibição legal dessas práticas de cura e feitiçaria. Juntando com o fato da influência missionária com a chegada dos protestantes americanos, com as doenças introduzidas pelos ocidentais que dizimaram boa parte da população nativa. Muitos kahunas morreram antes de transmitirem seus conhecimentos. Também teve o processo de anexação do Havaí pelos Estados Unidos, que iniciou lá em finalzinho do século XIX. Tudo isso foi contribuindo para o declínio daquele povo, que apesar de preservar a sua cultura, os seus conhecimentos de forma oral nas famílias, já não era mais possível praticar o Ho'oponopono como se conhecia até então. Bem, e na virada do século, 1913, mais precisamente, nasceu Morna Simeona. Ela foi uma curandeira, kahuna, que descendia diretamente de uma linhagem de curandeiros, e a mãe dela foi uma das últimas kahunas reconhecida como sacerdotisa
aquela que cura com as palavras. A Morná Simeona destacou-se no estudo de diversas filosofias orientais. Ela teve uma educação católica e protestante. Ela inclusive foi reconhecida como Kahuna Lapa'au, curandeira, e foi homenageada como um tesouro vivo do Havaí. Morná conseguiu modificar o processo tradicional, levando o perdão e a reconciliação para a realidade atual. Ela atualizou o Ho'oponopono para os tempos modernos, para que pudesse ser praticado sozinho, criando assim o Ho'oponopono de identidade própria, que significa descobrir a divindade dentro de si. Um psicólogo da região, Ihaleakala Heulin, que foi aluno de Morná Simeona, ele colaborou muito para tornar popular o Ho'oponopono e mundialmente conhecido. Heulin estava com a filha muito doente e ouviu falar de uma fazedora de milagres. Ele foi consultar com a Morná Simeona e obteve a cura da sua filha. A partir daí, ele abandonou tudo para estudar e aprender esse método de cura, passando uma década ao lado da Simeona. A história de Dr. Heulin é marcada com um episódio do hospital psiquiátrico. Lá no Havaí existia e existe até hoje um hospital psiquiátrico que abrigava detentos que cometeram os piores crimes possíveis e foram diagnosticados com graves distúrbios mentais. A coisa era tão feia que a maior parte dos detentos tinha que ser sedada ou até algemada, pois era muito comum agressões aos funcionários e entre eles mesmos. Ninguém queria trabalhar naquele hospital. Funcionários adoeciam, havia problema hidráulico, elétrico, plantas e flores morriam. Era um pavor constante entre os funcionários. Heulin foi convidado para trabalhar nesse hospital e aceitou com a condição de não manter contato com os pacientes. Ele pediu apenas as fichas médicas e registrou cada um em seu trabalho. Ele passava trancado na sua sala estudando as fichas de cada paciente. E com o passar dos meses, algumas mudanças foram sendo percebidas. Dr. Heulin usava o Ho'oponopono enquanto fazia o seu trabalho. Ele lia as fichas dos pacientes com todos os detalhes dos crimes e delitos que eles cometeram e se perguntava: o que está acontecendo dentro de mim para que eu experiencie esse problema? E como eu posso corrigir esse problema em mim? Em seguida, ele pedia à divindade para purificar nele toda e qualquer memória compartilhada com esses pacientes. Ele repetia as frases: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. E ele repetia até que toda a energia negativa envolvida entre ele e o paciente fosse purificada. E assim ele trabalhou de 3 a 4 anos nesse processo. Nesses anos, a unidade psiquiátrica foi fechada, a maior parte dos detentos foram reintegrados à sociedade, o hospital mudou a energia, as plantas voltaram a nascer, os presos já estavam diferentes, alguns mais calmos, necessitavam de menos medicação, muitos não usavam mais algemas para serem transferidos. Dr. Heulin viveu de 1939 a 15 de janeiro de 2022. Ele nunca curou ninguém, ele curou a si mesmo. Aquilo que ele sentia, para o que ele olhava e para as pessoas, isso mudava nele e reverberava no outro, porque estamos todos conectados. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. É o meu primeiro vídeo e ele foi feito com muito carinho. Eu agradeço por vocês estarem comigo nesse início. Se puderem, curtam e se inscrevam no meu canal, que sempre ajuda. Que a paz esteja com vocês. Seguimos juntos, gratidão e até o próximo.